Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar um vídeo para as nossas orações do grupo de oração Ismael. Na semana passada vocês puderam acompanhar aí uma aula espetacular da Norma sobre constelação familiar e a partir de agora a gente vai dar um pouquinho de sequência em assuntos pertinentes ao que ela abordou, porque nosso grupo vai tentar fazer um trabalho de harmonia coletiva das famílias que nós vamos fazer orações e dos temas que nós oraremos ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. Então hoje eu vou gravar um vídeo falando sobre o tema honrar pai e mãe, já dentro um pouco com a abordagem sistêmica da constelação do Bert, mas sem esquecer também dos demais tipos de abordagem que nós podemos ter do tema, como a abordagem bíblica, a abordagem do espiritismo e a abordagem de síntese, porque o nosso trabalho, como tudo que diz respeito ao IBS, é um trabalho de síntese. Então vamos lá. Nós temos no Êxodo, capítulo 20, versículo 12, um mandamento que Moisés recebeu no Monte Sinai. E diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. O interessante desse mandamento é que de todos os 10 que Moisés recebeu do Monte Sinai, ele é o único. Um único mandamento com promessa. Então, diz lá, honrar pai e mãe vai dar vida longa para aqueles que obedecerem esse mandamento. Então, a gente já pode introduzir a necessidade da gente respeitar, honrar e reverenciar tanto nosso pai como a nossa mãe, como uma maneira de a gente viver uma vida boa já aqui na própria Terra, na nossa própria reencarnação. Porque dentro da abordagem que a Norma fez e mostrou para a gente lá, que o Bert Hellinger descobriu, essa harmonia do campo familiar, assim como de qualquer outro campo, é fundamental para que a gente possa ter uma vida de qualidade. E principalmente dentro da família, de acordo com a hierarquia e de acordo com a precedência dos ascendentes sobre os descendentes, é fundamental essa honra. Então, de uma forma bem simples, já tem essa determinação aí, né, de honrar pai e mãe, do período de Moisés, mais de 1000 anos antes de Cristo, com essa prerrogativa aí de receber recompensa aqui mesmo na Terra. Então, essa já é uma abordagem interessantíssima. Dando sequência aqui, a gente passa agora para o que Allan Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, que é o da piedade filial. Então, além da honra, além da reverência, além do reconhecimento de tudo de bom que os nossos pais nos deram, inclusive a vida, que é o bem maior, a piedade filial, ela é importante. Ela é importante porque sempre é necessário, quando os pais estão em condições mais de idade avançada, por exemplo, ou de doença, que os filhos tenham que cuidar deles, assim como eles cuidaram de nós, quando nós éramos crianças, quando éramos incapazes de nos sustentar. Então, prossegue aqui o Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim: esse dever, naturalmente, se estende às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação esse mandamento. Olha que interessante, então, o ensinamento dos Espíritos que Allan Kardec registrou aí. Deus pune sempre com rigor. Essa é uma maneira firme, quase uma ameaça, né, que os Espíritos colocam para a gente, para poder abrir os nossos olhos e deixar bem claro que se a pessoa não honra o pai e a mãe, ela vai ter problema nessa própria vida, né? De acordo com o que o Bert Hellinger pesquisou, aquele que desrespeita o pai ou diminui o pai, tem problemas sérios com o pai, ele vai perder a força, né? A força de viver para enfrentar os problemas e passar pelas adversidades, o crescimento como um todo. E aquele que não consegue
amar, respeitar, honrar a mãe que tem problemas com a mãe, que julga a mãe, que tem comportamentos assim, vai perder o amor. Né? Então, dentre outras coisas, o Bert Hellinger descobriu isso nas várias experiências que ele teve fazendo constelação. E isso é confirmado agora pelos espíritos aí, registrado no livro do Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa expressão que Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Prosseguindo então, aí ele faz algumas considerações agora a respeito do comportamento dos pais, que muitas vezes os filhos têm dificuldades de aceitar. Olha só o que é dito. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. E se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal do próximo e se lhe esqueçam e perdoem os agravos, se ame até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações, tratando-se de filhos para com os pais, ainda no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então aí já é uma abordagem referente à lei de causa e efeito, né? Porque talvez os próprios filhos merecessem que fosse assim, que ninguém reencarna no endereço errado. A gente já estudou diversos casos mostrando a sabedoria da lei, né? Planejamentos reencarnatórios e tudo mais. Então, se acontece da gente reencarnar numa família que os pais não tratam os filhos, nós como filhos, por exemplo, de uma forma adequada, não cabe a nós puni-los, né? Porque eles nos deram um bem maior, que é a vida, e é sempre uma oportunidade de crescimento. Lembrando sempre que vai ter uma punição se houver um desrespeito aos pais e às mães por parte de Deus, né? Uma maneira de falar essa punição significa que vai ter problemas de harmonia no campo, que vai ficar desajustado, e também a promessa inversa, né? Que se honrar o pai e a mãe, teremos vida longa. Então, não cabe a nós julgar. Qualquer erro que nossos pais tiverem conosco, pai ou mãe, ou quem lhe fizer às vezes, ou é a lei de causa e efeito, que nós talvez merecêssemos, né, que seja assim, conforme foi colocado no texto, e sempre vai ser uma prova, e a gente tem que agradecer sempre, como eu já falei, o dom maior que recebemos, que é a vida que ninguém mais nos poderia dar, a não ser aqueles que aceitaram no nosso planejamento reencarnatório, a função de ser nosso pai e a nossa mãe. Prosseguindo então, ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Olha só que interessante. O ingrato vai receber a ingratidão. Isso é consequência natural da lei de causa e efeito. E vai ser ferido nas suas mais íntimas afeições, aqui mesmo nessa vida, né? Então, por que isso acontece? Em razão dessa grande harmonia familiar que se deve ter dentro da relação de filho para com o pai. A ingratidão, em todos os casos, ela vai ser devolvida, né, na mesma moeda. Mas a dos filhos em relação aos pais, em razão de toda a gravidade que envolve, vai ter um preço muito maior para quem está envolvido nesse processo aí. Certo? Prosseguindo aqui então, agora com Bert Hellinger, no livro A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Ele diz assim: a solução simples entre pais e filhos é que os filhos reconheçam: recebi a vida de vocês, vocês são meus pais, e eu os tomo agora como vocês são, como os pais certos para mim. Então a criança fica em paz consigo mesma. Pode então tomar os pais e as outras coisas que oferecem. Então é simples, recebi a vida de vocês, né? É um exercício de reverência, que por maior que seja o problema que tenha havido ou que esteja havendo numa relação familiar de filho para com os pais, quando há esse reconhecimento, é um movimento de honra, é um movimento que harmoniza e que é capaz
de consertar, de retificar e de harmonizar quaisquer erros que estejam sendo cometidos ou que já tenham sido cometidos no passado, certo? Prosseguindo aqui, no mesmo livro do Bert, ele diz: a reverência aos pais é o assentimento à vida como a recebi, pelo preço que a recebi, e ao destino que me é predeterminado. A reverência ultrapassa os pais, é o assentimento ao próprio destino, às suas chances e aos seus limites. Essa reverência é também um ato religioso. Quem a faz, de repente, fica livre. Por que ela ultrapassa os pais? Porque é a harmonia do campo, né? Um movimento de honra que harmoniza o campo familiar vai afetar não só a relação entre pais e filhos, mas de todo mundo que está naquele grupo familiar. E por que o Bert considera que é um movimento religioso? Porque existe uma bênção divina quando acontece isso, né? E também porque essa explicação, como que ocorre essa repercussão no campo familiar, é algo tão transcendente, tão grandioso, que é como se fosse uma revelação que ele descobriu, né? Por isso que ele coloca que é um movimento religioso. E liberta. Por que liberta? Porque a partir do momento em que é feito esse movimento de honra, essa reverência, e aí quem participou de constelações sabe bem do que eu estou falando, ela vai transcender, transformar, transmutar completamente os problemas que tenham havido na relação entre filhos e pais, né? Então essa reverência, essa honra aos pais que nós vamos trabalhar neste fim de semana na nossa oração de hoje. Pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha sido útil esse vídeo e às 11 horas faremos a nossa oração. Muito obrigado a todos, fiquem em paz, abraços e até lá!